Olá, eu sou a Simone de Abreu e hoje eu vou corrigir um exercício sobre classes e objetos usando já o conceito de construtores e encapsulamento. Bom, a ideia desse exercício é criar um algoritmo para calcular a área de um trapézio. Quais seriam os atributos para a gente definir uma resolução para esse problema? Bom, a gente tem como atributos a base maior do trapézio, a base menor e a altura dele. E quais métodos? Bom, o método que a gente vai precisar ter aqui, primeiro, vai ser o método para calcular a área do trapézio. E o segundo método, um método para imprimir os dados dos atributos. Vamos para a implementação. Então, eu vou criar aqui um novo projeto Java, vai chamar Trapézio. Vou chamar aqui Trapézio 1, que eu já tenho esse projeto criado. Aqui, na classe principal, eu vou redefinir ela para app Trapézio e finalizar. No pacote da classe Trapézio, eu vou criar uma nova classe Java chamada Trapézio, que vai ser a nossa classe de dados. Só aumentar a fonte aqui. Bom, vamos fazer uma organização geral aqui do nosso arquivo primeiro. Então, a primeira coisa que iremos definir serão os atributos, que são as variáveis de instância. Depois, nós teríamos que criar aqui os construtores. Em seguida, os métodos de acesso. E, por fim, os demais métodos da classe. Como atributos para essa classe trapézio, nós vamos ter todos os atributos definidos como private, base maior, que vai ser do tipo double ou float. Vamos usar o float. A base menor e a altura. O construtor, vamos definir um construtor padrão, vai ser public trapézio. Esse é o construtor default. E agora vamos sobrecarregar o construtor. Vai ser public trapézio. Ele vai receber como parâmetro todos os atributos da classe. Então vai ser um float base maior, um float base menor e um float altura. E aí, cada atributo, dis.base maior, recebe o parâmetro base maior, dis.base menor vai receber o parâmetro base menor, e dis.altura, que é o atributo, vai receber o parâmetro do método, que é o altura. Construtores prontos. Vamos criar aqui os getters e os setters. Lembrando, para cada atributo a gente vai ter um get e um set. Então vamos começar com o get. Public, get para o base maior. Então o tipo de retorno vai ser float, vai chamar get base maior, não recebe nada e simplesmente retorna a base maior. O set dele vai ser um public void set base maior. Ele tem que receber aqui a base maior, o valor, né? E o atributo base maior recebe o parâmetro base maior. Vamos fazer isso para os demais atributos. Depois de ter construído todos os nossos getters e setters, são os acessores, métodos acessores, nós vamos criar os métodos da classe. O primeiro método que nós iremos construir vai ser o método para retornar o cálculo da área do trapézio. Esse método vai se chamar calcular área e ele vai retornar um float. Então vai ser um public, tipo de retorno float, nome calcular área. Já vou deixar aqui um return definido, depois a gente modifica o valor. Eu vou criar aqui um float área e a variável área vai receber a base maior somada com a base menor, que são os atributos da classe, isso aqui multiplicado pela altura, e tudo isso daqui dividido por 2. Esse é o cálculo da área. E aí a gente retorna a área do trapézio.
Bom, usei aqui a variável área. Eu poderia fazer esse processamento direto no return. Então, vou tirar aqui a variável área e vou fazer direto return desse processamento. Nosso método fica um pouco mais enxuto. Outro método que nós vamos implementar aqui vai ser o método para retornar uma string com todos os estados dos atributos. Então, o tipo de retorno vai ser string e o método é chamar imprimir. O que nós vamos retornar aqui? Return a base maior mais base maior. Vamos pular uma linha barra n, base menor mais base menor. Vamos pular uma linha barra n, altura do trapézio mais o atributo altura. Então essa aqui basicamente é a nossa classe para definir aí o cálculo da área de um trapézio. Lá na aplicação, nós vamos criar um objeto da classe trapézio. Então, classe trapézio, objeto vai ser trapézio igual a new trapézio. Aqui, ó, nós teríamos duas possibilidades, ou chamar o construtor parâmetro, ou chamar o construtor já passando os valores de base maior, base menor e altura. Eu vou chamar o construtor default para que a gente possa fazer as entradas de dados. Então, vou definir aqui a classe, um objeto da classe scanner. Scanner entrada igual a new scanner system.in. Vamos fazer aqui um import do scanner. Scanner sendo importado ali, e vou solicitar para o usuário. Digite a base maior. Então, ó, objeto trapézio, ponto, set base maior, vai receber o entrada, ponto next, float. Então, aqui vão ser as entradas de dados. Nós estamos configurando os dados no objeto. Vamos solicitar a base menor agora. Digite a base menor do trapézio. Então, objeto trapézio.set, base menor, vai receber o entrada, ponto next float. E agora eu vou solicitar a altura. Digite a altura do trapézio. Então, objeto trapézio.set, altura, vai receber o entrada, ponto next float. Bom, poderíamos ter também utilizado variáveis para guardar a base maior, a base menor e para guardar a altura, e depois passar essas variáveis para o set. Ou criar a referência trapézio, sem chamar o construtor, usar variáveis para ler cada um dos dados, depois construir o objeto com esses dados já definidos. São várias formas de se trabalhar. Bom, o que nós iremos fazer agora? Vamos calcular a área do trapézio. Então, como o método calcular a área do trapézio ele retorna um valor que é float, nós vamos chamar esse cálculo dentro do println. Então, sort tab, a área do trapézio é mais objeto trapézio.calcular área. E vamos também chamar aqui o imprimir. Então, vou definir aqui, ó, dados do trapézio. Objeto trapézio, ponto, método, imprimir. Vamos executar? Primeira execução, base menor vai ser 5, base maior vai ser 7, a altura vai ser 10. Então, fazendo os cálculos aqui, somamos lá 2 com 5, 7, multiplicado por 10, vai dar 70, dividido por 2, 35 é a área do trapézio. E os dados do trapézio, 5, 2 e 10. Bom, pessoal, se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal e curtam.